Fala galera, beleza? Videozinho sem edição, tá? Vamos conversar aqui. Um negócio que eu acho muito importante você saber bem a diferença e como que isso vai impactar na sua vida é você saber a diferença entre habilidade e comportamento. Às vezes isso se confunde, mas é muito bom você ter isso muito claro, porque isso pode fazer você tomar algumas decisões que podem mudar completamente o rumo da sua vida. Habilidades são coisas que você desenvolve, que você aprende para poder atingir determinado objetivo. Por exemplo, vamos dizer que você quer... Nossa, eu devia pensar nos exemplos antes de começar a gravar, né? Mas tudo bem. Como eu falei, é uma conversa sem edição. Mas as habilidades que você vai ter que desenvolver para chegar em determinado lugar. Por exemplo, você quer passar num concurso. Você tem que desenvolver a habilidade de aprender a estudar. Você vai desenvolver a habilidade de saber direito administrativo, direito tributário, português, matemática, ou seja, são conhecimentos que você vai ter que adquirir. Se você, por exemplo, e aí você passa no concurso, vamos dizer que seja um concurso que tenha exercício físico lá dentro das provas, da polícia, sei lá. Aí você vai ter que correr tantos quilômetros em tantos minutos, vai ter que fazer flexão, vai ter que fazer... O que é isso? É comportamento? Não, é habilidade. Você vai ter que adquirir a habilidade, desenvolver a habilidade de correr, de ficar forte, de tudo mais, beleza. E aí, uma característica da habilidade é que leva um pouquinho de tempo. Não adianta... Você pode ter toda a força de vontade do mundo, mas se você... Nossa, um pernilongo aqui. Aqui em Porto Velho ficou frio, como o resto do Brasil, até aqui ficou frio. E aí a gente deixou as janelas abertas, consequência, um monte de pernilongo entrou, né? Joguei veneno, tudo, agora os pernilongos estão tudo doidos. Bom, mas a habilidade. A habilidade você vai gastar um certo tempo para desenvolver, como eu falei. Não adianta toda a força de vontade do mundo, pensamento positivo, se você for fazer uma prova sem estudar, você tem que adquirir aquele conhecimento. Se você for fazer a prova de corrida e nunca correu, tá gordo, tá sem fôlego, tá sem preparação, não adianta, você não vai conseguir correr 3 km em tanto tempo. Então, a habilidade você tem que desenvolver, tem que pagar o preço, beleza? E comportamento? Comportamento é automático, é na mesma hora, é uma questão de decisão. Por exemplo, nesses exemplos aí, né? Vamos usar esses exemplos aí. Passar para o concurso. Você pode escolher, decidir se é uma pessoa organizada, decidir se é uma pessoa estudiosa, decidir se é uma pessoa que vai abrir mão da Netflix para poder estudar, uma pessoa que cumpre as agendas, que faz uma agenda, que determina que vai estudar, estuda. Por que eu estou falando isso? Porque o comportamento, como eu falei, o comportamento você pode mudar na mesma hora, é só uma questão de decisão. E às vezes a gente peca porque a gente não adquire, a gente não para pensar que tipo de comportamento que a gente tem que adquirir, que tipo de pessoa que a gente tem que se tornar para poder adquirir as habilidades necessárias para poder alcançar os nossos objetivos. Então, fica mais fácil quando a gente vai de trás para frente. Por exemplo, que tipo de pessoa que você quer se tornar? Vamos dizer que você seja um vendedor. Eu não costumo falar para vendedores, mas eu falo sobre comunicação. Então, comunicação é venda, embora muita gente não perceba. Mas vamos lá. Você é um vendedor. E aí você está na rotina do dia a dia. Atende um, atende outro, nunca estuda. E aí é outra história, né? O cara é vendedor, mas ele passa anos sem ler um livro sobre venda. Por quê? Porque fala assim, eu sei, já faço isso há 30 anos, não preciso estudar. Cara, sinto muito, então. Mas vamos partir do princípio que você quer estudar, que você quer se desenvolver, que você entende que a gente pode aprender sempre. Então, vamos dar o exemplo de vendedor. Se você quiser ser o melhor vendedor da sua região, da sua cidade, do seu estado, do seu país, sei lá.
Aí você tem que pensar assim, cara, mas o que que o melhor vendedor dessa cidade faz? O que que o melhor vendedor dessa cidade tem que fazer? Para eu ser o melhor vendedor dessa cidade, o que que eu tenho que fazer? Qual tipo de atitude? Como é que eu tenho que fazer? Aí entra o comportamento de ser perseverante, por exemplo. Cara, o melhor vendedor, ele não faz uma ligação e vai tomar cafezinho e depois volta. E depois vai conversar, depois volta. Não, ele faz 20 ligações, uma atrás da outra, até conseguir marcar uma visita, até conseguir. Isso é comportamento. Ou seja, não é uma habilidade. Você não precisa estudar, gastar tempo, passar 3 meses para poder adquirir a habilidade de fazer 20 ligações uma atrás da outra. É só uma questão de decisão. Falar, cara, eu vou chegar amanhã e eu vou sentar naquela mesa e vou fazer 100 ligações. Enquanto eu não conseguir marcar 3 visitas para a hora da tarde eu não vou levantar. É um comportamento, é uma decisão e é automático, é imediato. Você pode fazer isso agora que você está assistindo esse vídeo. Agora, se você falar assim, pô, mas eu faço 100 ligações e eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho que desenvolver a habilidade de conversar direito, de falar direito. Bom, primeiro você me procura. Me procura que eu vou te ensinar a conversar direito, que é isso que eu faço. Eu ensino a comunicar de forma efetiva. Mas tudo bem. Vamos dizer que você não precisa me procurar se for o caso, mas você tem que desenvolver a habilidade de falar direito, de falar o que a pessoa quer ouvir, de falar de uma forma persuasiva, influenciadora, aprender copyright. Aí são habilidades que você tem que desenvolver. Aí você vai ter que estudar. Aí você vai comprar livros, você vai fazer curso, você vai assistir tutorial, vídeos na internet, vai ler sobre isso, vai desenvolver, você vai pagar o preço. Beleza? Então a primeira coisa é você mudar o seu comportamento, chegar à conclusão que vale a pena, e aí sim, a partir do momento que você for essa pessoa com esse tipo de comportamento, aí você vai desenvolver as habilidades necessárias. Por que eu falo que é importante ter essas duas, ter bem diferenciado o que é isso? Porque para conseguir as habilidades, você tem que decidir se comportar de determinada maneira. Primeiro é a decisão, depois vem a ação. Só a decisão não resolve, tem que decidir depois agir. A história dos passarinhos do galho, né? Provavelmente você já ouviu isso, mas só para ilustrar. Tinha 4 passarinhos num galho. Aí um deles decidiu voar. Quantos ficaram? Os 4, né? Porque só decidiu, ele não voou. Então, decide o tipo de pessoa que você quer ser, decide quem que é essa pessoa que você quer ser, adquire os comportamentos, decide que você vai ser uma pessoa organizada, que você vai fazer por onde, que você vai pagar o preço, que você vai parar de enrolar, que você vai fazer de verdade, vai fazer 10 vezes o que você está fazendo. Tudo isso é decisão. Aí você começa a descobrir o que está faltando, quais são as habilidades que estão te faltando. Eu não tenho dúvida que está faltando. Que está faltando não, que a gente sempre pode melhorar a habilidade de se comunicar bem. E é aí que eu consigo ajudar as pessoas, tá? Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você tem interesse no que eu estou falando, que você acredita no que eu estou falando. Já foram quanto? Quase 9 minutos de vídeo. Obrigado demais por chegar até aqui. Sinal que você concorda ou pelo menos se interessa pelo meu conteúdo. Se esse é o caso, vamos conversar mais, tá? Deixa aqui nos comentários do que você precisa. Ou manda um direct pra mim e fala como que eu posso te ajudar. Normalmente eu ajudo as pessoas a direcionar, a traçar um plano, a saber aonde quer chegar, deixar isso mais claro, traçar uma meta e principalmente a desenvolver a habilidade de se comunicar direito. Se comunicar direito não é só não ter medo de falar em público, isso também. Ajudo muitas pessoas a perder o medo de falar em público. Mas depois que perde o medo de falar em público, o próximo passo é falar de um jeito que a mensagem vai chegar no público. Porque não adianta nada a pessoa perder o medo de falar em público e sair falando pelos cotovelos e sair falando besteira. Que a gente vê isso muito, né? Às vezes chega um povo e fala pra mim, não preciso fazer teu curso, não, porque eu não tenho medo de falar em público. Aí eu penso assim, cara, devia ter, porque pelo menos se eu tivesse medo não falava tanta besteira. Porque eu vejo as coisas, a gente consegue começar a enxergar e falar, podia ter começado de outro jeito.
Podia ter falado mais legal. Podia ter tido mais empatia. Podia ter estudado melhor o público. Podia ter preparado melhor. Podia ter treinado um pouco mais. Entendeu? Esse tipo de coisa que eu ensino. Então, se isso te interessa, manda um direct pra mim, que a gente vai conversar, beleza? E no mais, agora que você sabe bem a diferença entre habilidade e competência não, comportamento, decide quais os comportamentos que você quer ter a partir de agora. Não precisa estudar, você não precisa estudar 3 meses para virar um cara organizado, tá bom? Você só precisa se decidir. E depois vamos trabalhar em cima das habilidades aí, ok? Habilidades. Eu falei que era uma conversa, né? Então eu vou conversando aqui enquanto eu vou lembrando. Já era para ter terminado esse vídeo, mas vamos lá. Habilidades, tá, gente? Pode ser comportamentais ou pode ser técnicas também. Então, por exemplo, preciso aprender a mexer na internet. Preciso aprender a mexer num aplicativo. Preciso aprender a mexer com a agenda do Google. Eu quero me organizar, só que eu não consigo. Cara, tem um monte de aplicativo aí, então você vai ter que desenvolver a habilidade de aprender. Nessa época que a gente está vivendo, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas agora nós estamos no primeiro ano da pandemia, em 2020. Nossa, que triste falar um negócio desse, né? Isso é brincadeira de um meme, tá? Nós estamos em 2020, tem uma pandemia e tudo mais. As pessoas estão tendo que fazer reuniões, cada vez mais reuniões virtuais e tudo mais. Então, qual que é uma habilidade que a gente tem que aprender? Cara, aprende a mexer no Zoom. Aprende... Opa, acabando a bateria. Aprende a mexer nos aplicativos de reunião, entendeu? Porque é ruim demais. Lá no começo, quando começou, ainda era mais ou menos aceitável. O povo marcava uma reunião para as 10, só ia começar às 10h30, porque antes disso ficava o povo. Tá me ouvindo? Como é que liga a câmera? Como é que liga o microfone? Ixi, deu errado aqui. Fulano. Fulano tá conseguindo entrar. Cara, essa época já passou. Agora, o que se espera? Espera-se que todo mundo já saiba como usar esse negócio. Então, aprender a mexer no aplicativo de reunião é uma habilidade. Você vai ter que pagar o preço. Uns têm mais facilidades, outros menos, mas todo mundo... Isso não é desculpa mais. Isso só atrapalha, entendeu? Então, tem as habilidades técnicas e tem as habilidades comportamentais. Habilidade comportamental. Vai por mim. Aprende a se comunicar. Vamos conversar. Compra meu curso que eu vendo. Tá? Eu tenho curso online de oratória que eu ensino esse tanto de coisa. É uma habilidade fundamental. Tá bom? Porque não adianta você ser o melhor cara, a melhor cara, ter uma ideia, ser muito inteligente, não sei o que. Se você não... A gente vê isso muito, as pessoas perdem muita oportunidade na vida por conta de medo de se levantar e falar. Então, saber se comunicar é imprescindível hoje. Sempre foi, mas está cada vez mais, porque todo mundo está se igualando, entendeu? Tem um monte de coisa aí, a internet resolve um monte de coisa, mas você tem que saber mostrar. Você tem que saber mostrar quem que é você. Você tem que saber mostrar quais são as habilidades suas. Você tem que saber mostrar o que você vende. Seja um produto, seja um curso, seja uma mercadoria, seja um serviço. A internet está parecendo uma feira livre, entendeu? Facebook, esses trem tudo. Quem que ganha? Quem consegue chamar a atenção. Quem consegue influenciar melhor. Quem consegue dizer aquilo que a pessoa está querendo ouvir sem querer enganar, tá bom? Porque você vende aquilo que a pessoa quer e entrega aquilo que ela precisa. Isso é básico. Então, é básico também você aprender a se comunicar direito. Beleza? Cara, 14 minutos, eu tô aqui brincando, né? Tá bom, vamos lá. Conta pra mim do que mais você quer conversar. De vez em quando dá umas loucas dessas assim. Ligo a câmera e começa a conversar e vamos ver o que dá. Beijo. Você já deu like aqui nesse negócio? Você já se inscreveu nesse canal? Se inscreve. Se você estiver no YouTube, dá um like e se inscreve no canal. Se você estiver no Instagram e não está seguindo meu perfil, não sei por que ainda segue esse perfil, tá bom? Marca os outros aqui para poder falar assim, escuta esse cara aqui. Compartilha esse vídeo. Tanto no Instagram quanto no YouTube dá para compartilhar também. Dá essa força aí, tá bom? Beijo, até a próxima, valeu.